Olá! Será que a imprensa brasileira está arrependida de ter tomado partido da esquerda, de Lula, durante o período eleitoral? Será que é isso que justifica as críticas que agora são feitas ao PT? Ou será que nós temos algum outro cenário, algum outro componente para explicar o que está acontecendo hoje no Brasil? Isso que a gente vai ver neste vídeo. Logo depois, o meu lembrete para que você não deixe de interagir aqui conosco, registrando sua avaliação, deixando seu comentário, se inscrevendo, ativando suas notificações, compartilhando o nosso conteúdo, muito importante, porque o YouTube não faz isso por nós, e vendo aqui na descrição do vídeo as possibilidades de uma interação mais próxima com o canal, com o que, além de apoiar a produção de conteúdo, igualmente se desfruta de alguns benefícios exclusivos, sobretudo lá no nosso clube de assinantes, onde periodicamente estarão disponibilizados conteúdos exclusivos que infelizmente não podem ser trazidos aqui para o YouTube. Durante a campanha eleitoral, foi absolutamente perceptível a parcialidade da grande mídia aqui no Brasil, ou chamado consórcio da mídia, que muitos inclusive apelidaram de extrema imprensa. A preferência pela candidatura de esquerda era visível. Havia quase que uma oposição diária, ferrenha, ao presidente da República, Bolsonaro. E isso, inclusive, já havia começado muito antes até da ideia de reeleição. Bolsonaro praticamente enfrentou 3 anos e meio de oposição ferrenha da imprensa contra absolutamente tudo que ele fazia no seu governo. E aqui não cabe avaliar se isso tinha procedência, se não tinha procedência. É apenas uma postura que foi adotada explicitamente pela imprensa brasileira. E isso se reforçou no período eleitoral. No período eleitoral, isso chegou a ser desleal. Absolutamente tudo que se fazia no governo era criticado e se vendia como esperança o retorno do PT ao poder, o retorno de Lula. Inclusive, tivemos aquela cena emblemática e, do ponto de vista jornalístico, absolutamente deplorável, de um apresentador do maior telejornal do Brasil, dizendo ao final da apuração eleitoral que a vitória de Lula trazia um clima de normalidade ao Brasil, algo que um jornalista que preza pela profissão jamais poderia manifestar. No entanto, isso foi bastante perceptível. Agora, porém, já com a equipe de transição trabalhando e as primeiras medidas do futuro governo sendo anunciadas, nós vemos uma mudança de postura nessa mídia. Curiosamente, a mesma mídia que apoiava cegamente a ideia do retorno do PT ao poder passou a criticar as ações que estão sendo anunciadas, sobretudo no campo da economia, na formação dos ministérios, nas políticas públicas, deixando claro que o que se antevê é um verdadeiro desastre para o país. E diante desse desastre, os mesmos veículos de imprensa que outrora faziam de tudo para que Lula voltasse ao poder, passaram a criticá-lo. E aí veio a impressão pública, causada em muitos, de que esse segmento da mídia teria se arrependido, não estaria mais apoiando o governo e que agora passaria a ter uma postura mais independente. Isso é falso. Isso não é minimamente verdadeiro. Isso, na verdade, faz parte de um grande teatro. E aí nós vamos ver dois vieses muito claros para isso. O primeiro é o viés da desculpa. Os indivíduos que agora fazem isso, no primeiro momento, estão buscando se dissociar justamente dessa tragédia que virá para o país e se isentar de culpa, quase como uma tentativa infantil de limpar a própria consciência, não fazerem parte desse cenário trágico que se avizinha, como se fosse algo em que eles não tivessem pensado, o que é absolutamente ridículo. Afinal, o que o PT está agora propondo fazer no país nada mais é do que aquilo que ele sempre fez quando esteve no governo, e mais do que isso, aquilo que ele anunciou que faria caso ao poder retornasse. Então, o PT está pondo em prática o seu discurso. E se o PT está pondo em prática seu discurso, como isso pode gerar algum tipo de surpresa? Não pode.
Simplesmente esse é um discurso construído para dar impressão pública, para que o público, a audiência desses canais, não atribuam a responsabilidade que eles efetivamente têm por esse retorno que resultará em uma tragédia. E o segundo ponto faz parte do papel da própria imprensa. Para a imprensa, de um modo geral, é melhor que o país vá mal. É a ideia do quanto pior, melhor. Simplesmente porque boas notícias não dão audiência. É necessário para essa mídia que as coisas desandem para que ela tenha relevância em suas críticas. Então, quando a mídia agora começa a criticar a formação de um ministério, dizer que o caminho que está sendo adotado é errado, que isso vai resultar em problemas, ela simplesmente está atraindo para si uma audiência maior para aquilo que está dizendo, porque isso prende o público. Ser oposição aos governos instituídos, e aí seja lá qual for, é sempre um papel da mídia. E para isso Bolsonaro era péssimo, porque tirando a sua postura questionável, que certamente lhe custou muitos votos que poderiam ter, inclusive, assegurado a sua reeleição, os resultados práticos para o país foram muito positivos. E em um cenário de resultados práticos positivos, a mídia não tem audiência, as suas críticas não têm relevância. Não foi à toa que durante, sobretudo, o período da pandemia, os jornais gastavam mais da metade do seu tempo de duração exclusivamente cobrindo os problemas pandêmicos, as mortes, o crescimento dos índices de hospitalização, porque notícia ruim é o que vende. Então agora, quando a mídia volta a criticar, inclusive antecipadamente, um governo que parecia ser o seu preferido, ela simplesmente está retomando o seu papel histórico de criticar as instituições, de apontar erros, porque é isso que faz ter audiência, é isso que rende notícias. E as notícias rendendo audiência, se vende mais publicidade e também, por outro lado, se começa a atrair a publicidade oficial do próprio governo. O governo tenta aliviar as críticas através de maiores investimentos naqueles canais que o estão criticando, para dar uma amenizada. Esse jogo é histórico, isso sempre aconteceu no Brasil e nós tivemos quase que um hiato, uma pausa pela postura de Bolsonaro de confrontação com esse consórcio da mídia, com esses veículos mais tradicionais e justamente por conta de resultados que, no geral, eram positivos. Isso agora está sendo simplesmente retomado. Mas não há nenhum tipo de surpresa, tampouco de arrependimento. A mídia está seguindo o seu roteiro. Ela sabia exatamente o que aconteceria, porque, repito, isso foi anunciado pelo PT e esse retorno, essa tragédia que se avizinha para o Brasil, é justamente o que ela precisa para voltar a ter relevância. Apenas um roteiro sendo fielmente seguido. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha aproveitado mais esse conteúdo. Reitero os meus lembretes para que você interaja aqui conosco. Deixo-lhe um forte abraço e o espero no nosso próximo vídeo. Até lá!